Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos estejam muito bem. Então vamos para o resumo semanal. Vale 3, bom resultado do terceiro trimestre de 2024 e também acordo por Mariana anima o mercado. Além disso, o bom resultado, entre aspas, da Vale no terceiro trimestre. E já podemos ter um pré-resultado de Semin 3, o que esperar desse setor. Além disso, Banco do Brasil barato para 2025, então nós vamos trazer aqui alguns números pensando para 2025 em relação a você ter, alguns fatores negativos, outros fatores que podem beneficiar aportes agora no curto prazo e também um novo aporte em transmissão paulista, meta batida, chegando aí a 10 lotes. Além disso, vamos trazer um racional pensando no anúncio de resultados e proventos para essa reta final do ano de 2024. Então vamos lá, reta final também do mês de outubro de 2024, para os destaques do pregão de hoje, fechamento da semana. Vale 3, hoje, chegou a negociar abaixo dos R$60, fechou no 61,73, alta de mais de 3% hoje. Hoje foi o dia da Vale, foi um dos pregões, só perde para aquele estímulo da China, na verdade, que o papel chegou a negociar acima dos R$65. Desde então, teve um certo recuo, aquela esperança do mercado com a China veio a ruir no curto prazo e agora o papel hoje subiu aí um pouco mais de 3%. Nós vamos falar um pouquinho dos resultados com o olhar de um acionista pequeno em relação ao papel e também que pensa no ativo no longo prazo, tá? Banco do Brasil, 26,37, laterizado. Semin 3 também laterizado ali na casa dos R$6, 5,95. Alta de 1,88 hoje. Caixa Seguridade 14,49, alta de 1,05 hoje. Para quem segue lá o canal secundário Olho nos Dividendos, eu vou deixar aqui para você no primeiro link da descrição, ou também passando sua tela, ou na reta final do vídeo para você poder acompanhar os vídeos diários. Nós falamos lá dos números, tanto da Caixa Seguridade, como também do aporte em Transmissão Paulista. Hoje, Transmissão Paulista fechou nos 24,43, queda de 0,69%, e uma leve recuperação de Auren Energia, que chegou a negociar bem próximo aí abaixo dos R$10, Quase que rompeu a barreira aí dos R$10. Hoje fechou nos 10,38, 1,17% de alta hoje, mas muito distante ainda de ter aquela recuperação, ao menos no curto prazo, enquanto ocorre a incorporação da ES Brasil. Vamos para os dados da Vale, sem enrolação. Vale 3, uns 61,73, 3,40% de alta apenas hoje. Lembrando que o papel chegou a negociar abaixo dos R$60 nos últimos dois pregões. Então, antes de falar dos resultados, vamos falar do acordo, tá? Para quem segue o outro canal também, eu comentei lá, antes de sair aqui oficialmente, a companhia já provisionou um certo valor apenas para 2024, obrigações a pagar, aí serão, olhando para o contábil, serão aí na casa de US$ 5 bilhões, e isso ficará para o quarto trimestre de 2024, então deve ter uma porrada ali. Para 2025 isso ficará na casa de US$ 6 bilhões, 2026 7 bilhões, 2027 5 bilhões, 2028 5 bilhões, 2029 5,1 bilhões, 2030 em diante, esse valor de 5,5 bilhões até lá o ano de 2043. Então, 100 bilhões, tá, parcelados, sendo aí 32 bilhões através da Samarco e 38 bilhões já foram investidos, tá, de maneira em remediação e compensação, no total de 170 bilhões pela tragédia de Mariana e Brumadinho ocorridas, aí há quase uma década atrás. Então, esse impasse foi resolvido ao menos no curto prazo, tá? Então, é um fator de acordo. Agora, sobre os números, vamos falar da receita líquida aí de 52 bilhões versus 51 bilhões nos 3 meses, aí terceiro trimestre, na verdade, 23 versus 2024, então houve um leve crescimento na receita nesse período, aí quase 1 bilhão a mais, e nos 9 meses nós vemos uma diferença de 3 bilhões superior, tá, para o ano de 2024 em relação a 2023. Agora, lucro bruto um pouco inferior ao lucro bruto lá de 2023,
2023, 18 bilhões versus 21 bilhões, 52 bilhões nos 9 meses de 2024 versus 57 bilhões nos 9 meses de 2023, cerca aí de 15% inferior também para lucro líquido na casa de 13 bilhões, né, versus 13,9 bilhões lá no ano de 2023, nos 3 meses de terceiro trimestre de 2024 versus 3 meses do terceiro trimestre de 2023. E no acumulado, lucro líquido de 36 bilhões para 2024 versus aí 28 bilhões para 2023. Ainda assim, o ano de 2024 é superior ao ano de 2023, tanto na receita como também no lucro líquido, olhando ali para o conjunto da ópera, né? E há um certo crescimento no lucro por ação, tá? Há um certo crescimento no lucro por ação, consequentemente no valor patrimonial por ação, o que, né, nos entregará maior margem de segurança. Agora, olhando para um outro fator, aqui nós temos, né, resumido que o compromisso, tá? Então, dando uma analisada melhor, quanto que isso sairá e custará, ao menos no curto prazo, você vê que a partir de 2027 você tem uma diminuição para Brumadinho e você tem ali uma diminuição também a partir de 2028 maior para Mariana em dólar, tá? Pensando na Vale. Então, dividendo deve ficar um pouco comprometido agora em 24, um pouco comprometido em 25. A partir de 2026, a companhia provavelmente sentirá menos. Esse é o meu entendimento. Agora, para Banco do Brasil, não dá para deixar de falar de Banco do Brasil novamente nos 26. O papel chegou a bater praticamente os R$ 30 e, né, aí caiu depois daquela temporada de dividendos, a reta final do ano, e pelo fator principal, a recuperação judicial da AgroGalaxy, que, né, é o Banco do Brasil, o maior credor com um pouco mais de 500 milhões. É bem provável que alguns acreditem que isso já esteja no preço. Então, o que é esperado pelo mercado? Um lucro líquido esperado na casa de 40 bilhões para 2025, com uma distribuição de 40% desse lucro, nós estaríamos falando de 16 bilhões, tá? Ou um dividendo yield na casa de 2,79 por ação e um incremento, né, ou um crescimento aí no patrimônio, entrega no patrimônio de 24 bilhões para o banco, o que daria aí, né, trazendo para valor presente uma negociação na casa de 0,69 vezes. A última vez que nós vimos isso foi onde? Lá no ano de 2022 novamente, tá? Pensando nessa precificação futura, pode não ocorrer. Isso aqui é o meu racional pensando para 2025. Para ficar, né, no mesmo par de hoje, no preço ou valor patrimonial de hoje, 0,88 vezes, mais próximo de uma vez, o papel teria aí que subir cerca de 27%, né? Então, em relação à cotação de hoje, tá? Então, nós teríamos aí um certo avanço, veríamos sim Banco do Brasil acima aí dos 35 facilmente. Claro, é uma projeção minha que eu estou compartilhando com vocês, que dá para resumir a situação do papel agora, né, pelo menos nessa reta final de outubro. Falar sobre Transmissão Paulista, um novo aporte, a primeira meta de 10 lotes batida, agora é buscar, né, aí, primeiramente os 20 lotes, né, ou 2.000 ações, pré-dividendos, mas pensando aí em 5 anos, 4 anos, que para mim é médio prazo para o papel, chegar nos 5 ou 10 mil ações, tá? Claro que isso requer um forte trabalho, requer um suor. Então eu vou compartilhar aqui com vocês um lotezinho de 24,32. Não costumo comprar lote fechado, mas, né, dessa vez fiz aí esse aporte. Claro, posso estudar o quadro da carteira hoje para compensar talvez esse aporte maior em Transmissão Paulista, um papel que mudou ali o seu caminho, né? Ou talvez é do mesmo segmento, só que mudou o caminho, vai pagar um dividendo menor, não vai entregar esse crescimento talvez no projeto como Transmissão Paulista, mas caso ocorra, trarei aqui para vocês, compartilharei 100% com vocês, tá? E, né, o que eu acredito para proventos, ao menos nessa reta final do ano de 2024? Entrega aí de 70% do lucro líquido, endividamento controlado, houve agora, né, emissão de debêntures que já era esperado. Nós estaríamos falando na casa aí de um dividendo por ação de 2,20 repetido lá de 2023 bruto. Você pega a inflação, vamos colocar a inflação, mais a inflação,
né? Não vamos considerar um crescimento real desse dividendo, só a inflação mais aquele lá do ano passado. Nós estaríamos falando aí de um acréscimo de cerca, né, aí de um pouco mais de 13 centavos por ação, né, ou né, mais 0,06%, né, ou 6%, na verdade, 2,33 bruto. Para mim, bem interessante esse dividendo por ação para a reta final do ano, tá? Daria aí quase 10% de dividendo yield livre, a depender, né, se vem em juros sobre capital próprio ou lucro distribuído através de dividendos comum, provavelmente em juros sobre capital próprio, isso daí, considerando ali cerca de 15%, ficaria quase os R$2 por ação, que já ajuda bastante no fluxo do pequeno investidor, pensando no longo prazo. E por último, destaque aí em relação à economia brasileira, principalmente, teve fala no meio da semana do ainda presidente em exercício do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando, né, que hoje a eleição tanto de Trump quanto de Kamala nos Estados Unidos seria com medida inflacionária, né? Mas o que eu acredito? Com a eleição de Trump, automaticamente o caminho seria a China meio que dar um corte ali na sua moeda, né? Por quê? Porque automaticamente o Trump ele, criaria medidas ali para ter esse controle ou taxações ou algo do tipo sobre os produtos chineses. Então, isso impactaria o nosso real aqui, tá? Esse é um pensamento meu que eu também estou aproveitando para compartilhar com vocês. Pode não ocorrer, tá? Então, é mais um pensamento aqui que seria um dos maiores problemas nossos, tá? Sendo um dos maiores parceiros da China. E ministro da Fazenda avalia que prévia da inflação de outubro tem relação com seca e câmbio. O Haddad, ele também, durante a semana, né, mudou o discurso, voltou a falar em corte de gastos, deve ter um grande pacote por aí. Vamos aguardar de pouco a pouco. A verdade é que o mercado, nesse momento, tem medo e também não sabe o que vai acontecer. Muitos figurões do mercado não sabendo o que fazer, ao menos no curto prazo. Esse é o meu pensamento, tá? Em relação ao vídeo, não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. No mais, inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião sobre os ativos mencionados, sobre os temas mencionados, se você está aportando nesse momento ou não. E também te convido, tá? Aí com todo o respeito, todo o carinho, para fazer parte do outro canal, Olho nos Dividendos. Chegamos lá na marca de 1.700 inscritos, vamos em busca dos 2.000 até a reta final do ano aí, trabalhando arduamente para que o investidor esteja sempre muito bem informado e que possa tomar as suas decisões da melhor forma possível. No mais, bons apostas a todos vocês e até o próximo resumo semanal.